Boa tarde, pessoal. Bruno Vitorino, mais uma aula aqui de eletrônica analógica. Falar um pouco hoje sobre o amplificador de instrumentação, certo? O objetivo dessa aula é que a gente entenda o circuito interno do amplificador de instrumentação, desde o amplificador de diferença, que é a base para o amplificador de instrumentação, até o circuito completo que a gente vai desenhar aqui, vai analisar o circuito interno dele, vai equacionar, né? Encontrar a equação do ganho final e ver as características desse circuito tão utilizado, né? Dentre as aplicações de amplificadores operacionais, esta está entre as mais atuais, as mais que permanecem em constante avanço, constante utilização. Então, o amplificador de instrumentação, eu já dei uma apresentada nele na aula passada, né, aula síncrona. Hoje eu vou focar mais no circuito, certo? Então, as aplicações a gente viu na semana passada, aliás, na aula passada. O amplificador de diferença, a gente viu antes do amplificador de instrumentação. Esse circuitinho aqui, né, baseado em um amplificador operacional, que mistura aqui uma configuração inversora, né, com uma configuração não inversora. Certo? Ao invés desse circuito amplificar apenas um sinal referenciado ao terra, ele amplifica a diferença entre dois sinais. Então ele amplifica um sinal chamado de sinal diferencial. A gente está chamando aqui de V e D. V e D. Né? Tem um sinal que está referenciado ao terra e outro que também está referenciado ao terra. É como se fossem duas fontes de sinal, e o que a gente está amplificando é a diferença entre essas duas fontes. Uma das aplicações, por exemplo, para deixar numa aplicação mais simples, é a saída, que a gente esteja amplificando a saída de uma ponte de Wheaton, assim como eu falei na aula passada, né? Onde o sinal de saída é diferencial, né? Ponte de Wheaton, aquele circuitinho resistivo, caracterizado dessa forma aqui, né? Alimentado aqui com VCC e terra, cuja saída está entre esses dois terminais. Aqui a gente tem a saída diferencial da nossa ponte de Wheaton. Sempre um desses resistores, ou dois deles, ou os quatro, são variáveis, são sensores. Certo? Variando uma dessas resistências, a gente acaba variando essa tensão diferencial, e geralmente essa variação é pequena, não o suficiente para ser lida em, por exemplo, microcontroladores, né, conversores analógicos digitais, e a gente precisa amplificá-la. Uma das formas de amplificar é usar esse amplificador de diferença, ligar esses dois terminais aqui, né, em um amplificador de diferença. Só que esse amplificador de diferença ele tem uma entrada com resistência finita e baixa, certo? Em relação à entrada de uma PIOP direta aqui, tanto a entrada inversora quanto a inversora, esse resistor, essa entrada antes do resistor, ela tem uma resistência muito menor, né? Aqui a gente sabe que tem uma impedância infinita de entrada. Quando a gente adiciona um resistor aqui, a impedância fica finita, pequena e baixa. Faz com que eu tenha um problema de casamento de impedância entre esses circuitos, certo? Podendo causar queda de tensão aí nos meus sinais de saída, ok? E deixando esse circuito mais susceptível a ruído e etc. Certo? Apesar que a entrada diferencial, né? A entrada diferencial ela já faz com que o ruído seja, como o ruído é um sinal comum, né?
esse amplificador ele já rejeita os sinais que são comuns às duas entradas, né? Tem rejeição de modo comum, né? Mas a entrada resistiva não é ideal, né? A entrada ideal é que fosse com impedância alta ou infinita. Então o que é que a gente pode fazer? O que é que o amplificador de instrumentação faz para melhorar isso? Usa outros dois amplificadores operacionais. Certo? Como é que esses amplificadores operacionais estão dispostos no circuito? Da seguinte forma, vamos lá, vou desenhá-los aqui. A gente vai ter mais dois amplificadores operacionais. Certo? Vou desenhar aqui bem distante, porque a gente vai analisar o circuito. E aí fica com mais espaço para escrever. Vou desenhar logo o circuito aqui, né? Esses dois amplificadores operacionais de entrada, eles vão nos possibilitar entrada com impedância infinita ou muito alta, né? Altíssima impedância de entrada, de acordo com o que a gente já estudou em amplificadores operacionais. Correto? Aqui a gente tem realimentação negativa, obviamente, e aqui a gente também vai ter realimentação negativa, certo? Deixa eu fazer isso aqui assim, fica mais bonitinho, e apagar esse fiozinho que sobrou pra cá. Pronto. E isso aqui é a nossa saída, que vai ser acoplada aqui nessa entrada diferencial. Pronto. Faz de conta que tá bonito. Fica meio distante, mas vai dar certo. Pelo menos fica um espaço aí pra gente escrever. Só deixar mais bonitinho aqui essa conexão, fica parecendo uma gambiarra. Prontinho. Bom, então a primeira vantagem desse circuito já foi dita, certo? Aqui agora a gente vai ter a entrada, vou chamar de VI1, vou chamar essa outra entrada aqui de VI2. Mais uma vez, entrada diferencial, né? Ela pode vir dessa saída, por exemplo, da ponta de Wheaton para cá, certo? Veja, agora a gente tem impedância de entrada infinita. O sinal está ligado direto no amplificador operacional, nos terminais inversores, ou não inversores, né? Nas entradas não inversoras, certo? Vamos chamar esse resistor aqui de R2, já que os resistores do amplificador de diferença são R3 e R4. Esse aqui vai ser R2, dois resistores iguais aqui, e aqui a gente vai chamar esse resistor aqui, por motivos didáticos, de 2R1, certo? Ele tem é como se fossem dois resistores iguais em série, ok? Isso aqui é só por motivo didático, porque depois a gente vai matematicamente cancelar esse 2, ok? Para ficar uma equação mais simplificada, beleza? Bom, esse é o circuito então do amplificador de instrumentação. Como analisá-lo agora, certo? Metade da análise está feita, que é o amplificador de diferença. O amplificador de diferença tem ganho R4 sobre R3. Esses resistores aqui estão em par, né? Eles são iguais, certo? Isso aqui geralmente está tudo dentro de um circuito integrado só, ou seja, esses resistores e os amplificadores operacionais são feitos em um único layout, em um único CI. Eles são desenhados para ser casados, iguaizinhos e simétricos, né? Quanto mais casados eles forem, mais iguais e simétricos, melhor, certo? Aquela rejeição de modo comum
fica cada vez maior. R3 é a mesma coisa. Esses dois resistores são exatamente iguais. Esses dois R2 também. E aqui é o velho 2R1. Certo? Isso aqui só para a dedução matemática. Só vai nos ajudar na dedução matemática. O que é que acontece aqui? Aqui a gente tem aquela velha análise do amplificador operacional. Analisando esse amplificador operacional aqui, esse primeiro aqui de cima, a gente vê que usando aquela historinha do terra virtual, a gente sabe que a mesma tensão que aparece no terminal não inversor vai aparecer também no terminal inversor. Então a gente pode dizer, eu vou fazer a análise aqui toda em amarelo, para facilitar a visualização. Então a gente sabe que nesse terminal então vai aparecer a mesma tensão do outro terminal. Vocês acham que está pequeno? Acabei desenhando o circuito muito pequeno. Deixa eu apagar. Não vou apagar o circuito todo porque a gente perderia muito tempo. Mas aqui nesse terminal aqui vai aparecer o nosso VI1, certo? E nesse outro terminal aqui, inversor, vai aparecer o VI2, né? Por que, professor? Aí vocês vão ter que voltar à aula sobre amplificadores operacionais, que também está aqui nesse mesmo canal do YouTube, certo? Isso aqui se chama, quando a gente liga um dos terminais no terra e aparece 0 volts no outro terminal, chama de terra virtual, né? Mas pelo mesmo motivo que o terra virtual existe, isso aqui também existe. A tensão que está sendo aplicada diretamente no terminal inversor é igual a do não inversor. Os dois terminais têm sempre tensões iguais, certo? Então, para continuar aqui a análise, agora a gente vai colocar correntes aqui, certo? A gente sabe que a corrente que entra no amplificador operacional é 0, certo? Aqui também eu não deixei espaço, mas essa correntezinha aqui, ó, essa correntezinha aqui é 0 e essa corrente aqui também é 0. A mesma coisa aqui em cima, essa corrente aqui é nula e a correntezinha que entra aqui, eu deixei um fiozinho muito curtinho também, tudo nulo, né? 0, corrente 0 ali, corrente 0 aqui. Então vamos traçar correntes aqui. A gente sabe que vai passar uma corrente aqui assim, ó. A direção dessa corrente vai depender de qual tensão é maior, mas eu vou arbitrar aqui uma direção para essa corrente. Aqui a gente vai ter uma corrente, certo? Que eu não vou nomear ela, certo? Vou colocar só valores depois. Essa corrente, como não tem corrente aqui na entrada do amplificador, essa mesma corrente que sobe aqui nessa malha, nesse resistor 2R1, ela desce aqui e passa nesse resistor R2 e sobe, né? Mesma coisa aqui, a mesma corrente que passa subindo aqui, ela passa também aqui da direita para a esquerda, né? Por quê? Porque não tem corrente aqui, né? Essa correntezinha aqui que entra no amplificador é 0, não entra corrente nenhuma, na verdade. Então essa corrente é a mesma, sai deste terminal, passa pelos 3 resistores e sobe até aquele outro terminal, beleza? Então eu vou redesenhar essa malhazinha aqui, ó. São 3 resistores em série. Na prática é isso, 3 resistores em série. Na prática, a gente quer saber qual é essa tensão diferencial aqui, ó. Certo? Aqui a gente pode chamar de VO1, que é essa tensão aqui. VO1. E aqui embaixo a gente pode chamar de VO2. VO2. Certo? Aqui a gente até tem um nó,
mas não tem corrente saindo desse nó, que é justamente esse nozinho aqui que entra no amp-op. E esse aqui de baixo fica aqui. Certo? Só vocês se orientarem, eu só redesenhei o circuito. Aqui, apesar de não ter corrente, eu sei qual é a tensão aqui. A tensão aqui é VI1. Certo? Tá aqui, ó. Correto? E a tensão aqui embaixo é VI2. VI2. E a gente tem uma corrente que sobe aqui. Correto? Se for aquele sentido que a gente arbitrou ali. Beleza? A gente sabe quais são os valores desses... Os valores não, os nomes desses resistores. R2, já que é dedução, vai ser tudo com letra. 2, R1 aqui no meio. Então, eu posso dizer que essa corrente é igual a VI1 menos VI2, no caso, VI2 menos VI1, né? VI2 menos VI1 dividido por 2R1. Pela lei de Ohm, eu sei que essa corrente aqui é igual, vou botar um izinho aqui, essa corrente é igual a VI2, eu estava desenhando com I maiúsculo, né? I VI2 menos VI1, tensão diferencial de entrada, dividido por 2R1. Tensão, isso aqui é a tensão diferencial de entrada, certo? Tensão, essa diferença aqui de potencial é chamada de VID, do amplificador completo, né? A gente já tinha um VID aqui no amplificador de diferenças, mas agora a gente está tratando do circuito completo. Nosso VID completo do amplificador de instrumentação é aqui, na entrada. Então aqui é VID, né? Essa corrente é VID, I é igual a VID dividido por 2R1. Certo. Se a gente agora percorrer essa malha para descobrir o VOD, que é a diferença de potencial entre esse de baixo e o lado de cima, né, a gente pode fazer o seguinte: já que a corrente está subindo, eu vou polarizar aqui, ó, polarizar, do jeito que a gente faz em circuitos elétricos, polarizar os resistores, mais, menos, mais, menos. Aqui em cima também mais, menos. E a gente pode circular essa malha, obtendo, a gente já tem a corrente e o nome dos resistores. A gente obtém a seguinte equação, vamos lá. Começando aqui de baixo, a gente tem VO2, uma tensão. A gente tem uma queda de tensão no resistor dada por R2 vezes a corrente. Aí já posso colocar assim, VID sobre 2R1 menos VID, vou chamar de VID, né? Porque essa tensão aqui, VI2 menos VI1 é VID. Não adianta eu fazer a multiplicação da corrente pela tensão, que vai dar VID de todo jeito, certo? VID. Essa diferença de potencial daqui para cá, VID, menos, de novo, agora a diferença de potencial do resistor de cima, que é igualzinho àquele lá de baixo, R2 vezes a corrente, que é VID sobre 2R1. Beleza. Aí a gente, sim, ainda falta... Chegou lá em cima não é o zero, né? É o VO1. Então, menos VO1 igual
a zero. Agora sim, a lei de Kirchhoff está completa, né? VO2, como se fossem duas fontes, né? Aqui tem uma fonte VO2 e aqui tem uma fonte VO1. Os positivos delas, né? E os negativos delas são o terra. O objetivo é achar VO2 menos VO1, que é essa diferença de potencial daqui para cá, VOD, que vai ser igual ao V e D do amplificador de diferença. A gente vai substituir aqui, certo? O VOD. Então é só passar esses outros termos todos para o outro lado, certo? Todos esses termos que estão negativos aqui passam para o outro lado da equação positivos. E a gente já vai colocar o V e D em evidência, certo? Colocar o V e D em evidência. Passou positivo, colocou o V e D em evidência. Então, V e D está em evidência na equação. O que é que sobra? Sobra que um deles está multiplicando por R2 e o outro também, e outro deles também está multiplicando por R2. Então, a gente tem 2R2. 2R2. Certo? Esses mesmos que estão multiplicando por R2 estão dividindo por 2R1, cada um deles. Certo? Cada um deles. Vamos fazer separado aqui. Aqui vai ficar R2 sobre 2R1, né? É o que está multiplicando o V e D. Aqui vai ficar 1, né? Mais 1, que era o que estava multiplicando V e D ali, mais R2, a mesma coisa, né? R2 sobre 2R1. Ótimo. Então, V, que a gente está chamando aqui de VOD, vai ser V e D vezes 1 mais... Esses termos são iguais, né? São iguais. Quando a gente soma eles, dá igual a 2R2 sobre 2R1. Certo? O termo de baixo fica comum, né? Que é igual. Você sabe somar frações com denominador igual, né? E o numerador também é igual. Então, 2 vezes R2. A gente corta o 2 com 2. Olha aí para que serviu o 2 do R1, né? Fica 2R2 sobre 2R1. Fica R2 sobre R1. R2 sobre R1. É o VOD, é essa tensão aqui. Do meio do circuito. Certo? Aí, quando a gente substitui isso no amplificador de diferença, na equação do amplificador de diferença, a gente tem que o VO final, né, do amplificador de instrumentação completo é igual a R4 sobre R3 vezes 1 mais R2 sobre R1 vezes V e D. Certo? Isso aqui é a equação onde a gente queria chegar nessa aula de hoje. Certo? A equação do amplificador de instrumentação. Amplificador de instrumentação. Por que esse amplificador é tão melhor do que o amplificador de diferença? Por que esse amplificador é tão melhor do que o amplificador de diferença? Primeiro, impedância de entrada idealmente infinita, muito alta. Isso faz com que eu possa ligar os circuitos que eu quero amplificar, os sinais que eu quero amplificar, sem me preocupar com corrente saindo desse circuito, ou seja, sem modificar
de fato o circuito, por exemplo, da ponte de Wheaton, né? Quando a gente liga isso aqui, o fato de não ter corrente entrando no amplificador, no amplificador operacional, aqui no amplificador de instrumentação, faz com que eu não precise me preocupar com casamento de impedância, nem com transferência de potência, nem nada. Não tem corrente saindo aqui, então a tensão fica conservada. As tensões geradas pelos nossos circuitos dos sensores são conservadas, são mantidas pelo circuito amplificador. Outra coisa é que, como o amplificador de diferenças, isso também rejeita o modo comum, certo? Então a rejeição de modo comum aqui permanece, é até melhorada, certo? Por causa da impedância de entrada. Ok? Então, ganho de modo comum, 0. Se eu tiver ruído, por exemplo, externo, ele vai ser cancelado, porque eu tenho VI1 menos VI2. Se entra ruído aqui e aqui ao mesmo tempo, o sinal do ruído ele é cancelado, porque a gente está amplificando só as diferenças. Ok. E a terceira vantagem, na verdade, a segunda vantagem, fora a impedância, desse circuito completo para esse circuito azul, é o fato desse resistor aqui poder ser usado como ajuste de ganho. Esse circuito ele possibilita o ajuste de ganho de forma simples, certo? Como isso? Verifica aqui que essa é a equação do ganho. Acabei dando uma riscadinha aqui. Essa aqui é a equação do ganho do amplificador de instrumentação, certo? Se eu fosse pegar esse amplificador de diferença, só o amplificador de diferença, para modificar o ganho, eu tenho que modificar R4 ou R3, não é isso? Só que, veja, o circuito tem dois resistores chamados R4 e dois resistores chamados R3. Não é simples eu modificar R4 aqui e modificar aqui ao mesmo tempo. Eu tenho que, para modificar o ganho, aqui, ajustar o ganho, se eu quiser aumentar, por exemplo, o ganho, fazer um potenciômetro, eu teria que usar o mesmo ajuste para esse resistor e para esse, ou para esses dois aqui de R3. Não é eletronicamente muito viável isso, muito possível, certo? Sempre teria um descasamento. Esse descasamento ia provocar a diminuição da rejeição de modo comum, entre outras coisas. Descasamento, offset, um monte de coisa, um monte de imperfeição. O que é que a gente fez aqui? A gente colocou um resistor único aqui no meio, esse 2R1, e se a gente colocar um potenciômetro aqui e ajustá-lo, modifica o ganho. Ó, perceba, aqui tem R1. O R1 está aqui embaixo, né? Então, se a gente modificar esse resistor 2R1, né, que está aqui também, né? Se o R1 está, o 2R1 também está. É a mesma coisa, na verdade, né? É como se a gente tivesse aqui um 2zinho aqui em cima, 2R2 e um 2R1 aqui. Então, se a gente ajusta esse resistor, se a gente modifica o valor dele, modifica o ganho. É até inversamente proporcional aqui, né? É isso que é feito no amplificador de instrumentação, geralmente. Esse amplificador de instrumentação, ele é encontrado em larga escala, no formato de circuito integrado, certo? Instrumentation Amplifiers. Tem muitos CIs de amplificadores de instrumentação comerciais. Todo esse circuito está dentro do mesmo encapsulamento. E uma curiosidade é que esses terminais aqui desse resistor muitas vezes são colocados para fora, não tem um resistor interno esse resistor 2R1 não está interno no CI e o usuário precisa colocá-lo externamente, ou seja, esse terminal aqui ele é colocado para fora do CI, esse e esse. E aí o usuário liga um resistor aqui ou um potenciômetro. Liga um resistor ou um potenciômetro que vai dar o ganho.
certo? Vai ajustar o ganho entre uma faixa de valores, certo? Permanecendo o circuito funcionando exatamente da mesma forma, com as mesmas vantagens, certo? Rejeição de modo comum, altíssima, ganho ajustável, através de um resistor apenas, né? O que mais? Impedância de entrada infinita ou muito alta, idealmente infinita. Então, esse amplificador é o que há de mais moderno na área de instrumentação, ou seja, sempre quer usar sensores de diversos tipos e amplificar esses sinais. O amplificador de instrumentação é o circuito recomendado, e o funcionamento dele é exatamente esse que a gente consegue projetar então amplificadores de instrumentação também, circuito interno de amplificadores de instrumentação, certo? Se a gente montar isso aqui num protoboard, funciona sim, porém pelo descasamento dos resistores, né, e dos amplificadores operacionais, que nunca vão ser exatamente iguais, idênticos, mesmo sendo do mesmo lote, vão ter uma tolerância, né, nos seus valores, a gente não vai obter um grande desempenho, mas já vai ser muito melhor do que amplificar usando um amplificador simples, como um amplificador de diferença, certo? Mas isso em circuito integrado é muito recomendado em diversas situações. Ok, era isso então que eu pretendia passar nesse vídeo. Valeu e até o próximo.